Sejam muito bem-vindos. Hoje, a nossa análise mergulha de cabeça na mente de um verdadeiro gigante do século XIX, um pensador cuja própria crise interna abriu os caminhos para a teoria ética moderna. Estamos falando de Henry Sidgwick. A sua obra monumental, Os Métodos da Ética e da Filosofia, definitivamente não é apenas um livro de regras. É, na verdade, um esforço gigantesco para desvendar como o ser humano realmente pensa sobre o que é certo e o que é errado. Hoje, vamos explorar desde as preliminares e as crises pessoais que o impulsionaram até chegarmos à estrutura desse sistema que continua tão relevante nos dias de hoje. E para não nos perdermos nessa estrutura filosófica gigantesca, a gente vai seguir um roteiro super claro. Começamos com as preliminares e a crise. Depois vamos para a ciência da ética. Em seguida, a influência de Kant. Passamos pelo labirinto do prazer e fechamos com o hedonismo na era digital. É uma jornada incrível que vai desde o dilema íntimo de fé de Sidgwick até as ansiedades do nosso metaverso atual. Vamos lá! Olhem só que interessante. Em 1862, numa carta ao seu grande amigo H.G. Dawkins, Sidgwick já revelava o quão cedo tinha começado a trabalhar naquilo a que chamava a sua grande obra. A ideia dele era reconciliar o nosso senso moral interno com as teorias utilitaristas. O que é realmente fascinante aqui é ver um pensador que se recusa a simplesmente escolher um lado. Ele queria entender a engrenagem completa por trás dos dois lados da moeda. Entrando na nossa primeira secção, preliminares e a crise. É aqui que vamos entender a tensão tremenda que deu origem a toda essa metodologia super objetiva. A década de 1860 foi de pura volatilidade para a mente de Sidgwick. Ele estava num processo doloroso de se libertar da ortodoxia anglicana. Em 1867, ele chega a redigir um panfleto questionando a ética de manter uma filiação religiosa enquanto se tem dúvidas teológicas profundas. E foi até consultar o famoso filósofo John Stuart Mill sobre o assunto. Quando esse panfleto é finalmente publicado em 1870, ele defende algo ousado, que a teologia deveria ter exatamente a mesma franqueza científica das ciências naturais. Essa crise intelectual e o dilema se ele deveria ou não renunciar à sua bolsa de estudos por motivos de consciência foram as verdadeiras preliminares do seu trabalho. Foi lutando contra essa barreira que a sua grande obra começou a ganhar forma. E para termos uma ideia do nível absurdo de dedicação desse homem, pensem nisto. Antes de voltar de vez para a filosofia e ética, Sidgwick simplesmente aprendeu hebraico e alemão com o único propósito de investigar as escrituras sagradas por si mesmo. Destacar esse desvio académico tão intenso humaniza muito a figura de Sidgwick. Mostra uma busca implacável, quase obsessiva pela verdade. Ele precisava beber da fonte original para ter certeza absoluta antes de decidir o seu caminho. Seguindo para a nossa segunda secção, a ciência da ética. Vamos ver como toda essa desilusão com a religião o levou a procurar uma estrutura moral que fosse rigorosamente objetiva. Temos aqui uma reflexão incrivelmente poderosa. Sidgwick queria afastar a ética daquele simples desejo de dar lições de moral, sabem? Ele não queria apenas ditar o que as pessoas deviam fazer, ele queria tratar a ética com uma curiosidade desinteressada. Essa é a grande sacada da física da moralidade. O objetivo era tirar a emoção da equação, tirar o tom de sermão e entender a mecânica da moral com a mesmíssima precisão com que um físico estuda as leis da gravidade. O que naturalmente nos leva à sua definição estrita de método ético. Para Sidgwick, o método não é a mesma coisa que um princípio definitivo ou uma regra prática do dia-a-dia. É o processo racional em si, é o caminho lógico exato que a nossa mente percorre para chegar à conclusão de que algo deve ser feito. É literalmente a diferença entre explicar o caminho num mapa, curva a curva, em vez de apenas apontar o dedo para o destino final. Para entender quão radical era essa postura na época, basta fazermos um pequeno contraste. De um lado, a maioria dos moralistas da época estava apenas focada nos resultados, em ditar o que era certo e errado na prática. Do outro, lá estava Sidgwick, absolutamente focado nos métodos e nas estruturas da lógica. Esse contraste nítido mostra como ele se destacou de todos ao seu redor. Ele priorizava a arquitetura do pensamento. Ele queria dissecar o modo como a nossa mente opera quando tenta de facto ser moral. Entrando agora na terceira secção, a influência de Kant. Aqui a gente muda o foco para perceber como ele construiu essa metodologia única, juntando as ideias de gigantes da filosofia.
O que é absolutamente genial na abordagem dele é esse ponto de equilíbrio. De um lado, ele olhou para Kant, que afirmava que o que é certo, o dever, é um comando objetivo e inquestionável da razão. Do outro lado, ele olhou para o utilitarismo clássico, que dizia que a moralidade devia ser baseada naquilo que observamos e na busca pela felicidade humana. Sidgwick, então, fundiu esse foco kantiano na razão pura com a preocupação prática dos utilitaristas com os resultados e com a felicidade das pessoas. Mas e este é um ponto crucial. Sidgwick não era o que podemos chamar de um seguidor cego. Ele até admitia que Kant era o seu grande mestre, mas descartava sem a menor pena tudo aquilo que não passava nos seus próprios testes lógicos. Por exemplo, ele simplesmente ignorou todo o interminável debate sobre o livre-arbítrio, por achar que isso não ajudava em nada a ética prática. Deixou de lado toda a metafísica complexa de Kant e, no final das contas, adotou conclusões focadas no prazer e no bem-estar, o que vai totalmente contra as regras rígidas do kantianismo. Basicamente, ele pegou apenas as ferramentas lógicas de que precisava e deixou o resto para trás. E isso leva a uma das distinções mais vitais que ele nos deixou. Para Sidgwick, o certo é puramente racional. É aquela obrigação lógica, aquele dever que não se consegue analisar mais a fundo. Já o bom tem a ver com o que sentimos, com a nossa capacidade de ter experiências. O grande desafio ético, então, é descobrir como essas exigências frias da razão se conectam com aquilo que nós, como seres humanos, desejamos e sentimos, o que nos abre a porta diretamente para a parte mais polêmica da sua obra. Vamos agora para a quarta secção, o labirinto do prazer. É aqui que vamos enfrentar a defesa do hedonismo feita por Sidgwick, talvez a parte mais densa da sua teoria. Chegamos aqui a uma definição fundamental. A dor é o único mal absoluto, o prazer é o único bem absoluto. Mas reparem bem na forma exata como ele define o prazer. A consciência apreendida como desejável. Foi essa frase exata que incendiou o debate académico. Afinal, o prazer é um sentimento específico, tipo sentir o calor do sol, ou é só um julgamento da nossa mente dizendo «Ei, eu gosto de estar nesta situação»? As palavras dele podem parecer confusas à primeira vista, mas foram completamente pioneiras. Para facilitar, a gente pode organizar esse debate gigantesco em 3 visões principais. Na primeira coluna, temos a objeção da heterogeneidade. É a ideia de que o prazer de comer uma sobremesa é incrível e o prazer de ler um bom livro não têm absolutamente nada a ver um com o outro internamente. No meio temos Sidgwick, que tenta resolver o problema dizendo que o que esses prazeres têm em comum não é o sentimento físico, mas o facto de a nossa consciência olhar para eles e dizer «isto é bom, eu quero isto». E na terceira coluna, vemos pensadores modernos como Roger Crisp, que defendem que o prazer tem sim uma textura comum, como se fosse um tom interno. É como as cores. Existem várias cores diferentes, mas todas elas, no fim das contas, partilham a propriedade de serem cores. E por que motivo estamos a dissecar tudo isso? Porque não é apenas história antiga. Esses mesmos conceitos ligam a filosofia do século XIX diretamente à neurociência moderna. Hoje, cientistas debatem se os nossos cérebros aplicam um verniz idónico sobre as experiências neutras para as fazerem parecerem boas. Os filósofos atuais ainda discutem se algo só pode ser genuinamente bom para alguém se ressoar com os seus desejos íntimos. Sidgwick estava lá atrás a fazer as perguntas exatas que os laboratórios de ponta de hoje ainda estão a tentar responder. O que nos traz à nossa quinta e última secção: hedonismo na era digital. Vamos tirar as ideias de Sidgwick, dos salões da era vitoriana, e trazê-las para o centro das nossas ansiedades tecnológicas. Existe uma experiência mental famosíssima criada pelo filósofo Robert Nozick. Pensem numa máquina, uma simulação de realidade virtual perfeita, capaz de vos dar qualquer experiência prazerosa que desejarem. É basicamente o conceito de Matrix. Se formos seguir o hedonismo de Sidgwick ao pé da letra, focado apenas no que acontece na nossa mente, ligar-nos a essa máquina deveria ser a escolha mais lógica do mundo, certo? Afinal, maximizaria o prazer. Mas a grande questão que fica é, nós queremos apenas ter a sensação de estar a viver ou queremos estar a viver de verdade, no mundo real? Isso testa os limites dessa teoria até ao extremo. E pensem nas expressões de hoje. Inteligência artificial a avançar a passos largos, a promessa de um metaverso totalmente imersivo. Aquele debate teórico do século XIX sobre a natureza do prazer transformou-se num problema do nosso dia-a-dia. Existe hoje uma força brutal da sociedade, especialmente sobre os mais novos, para aceitarem que o bem-estar se resuma àquilo que os nossos ecrãs nos fazem sentir. É o perigo de reduzir a existência humana a simples métricas de estados internos e a picos de dopamina.
E a gente encerra esta análise com a daquelas questões que deixam qualquer um sem dormir. Se o nosso bem-estar for medido apenas pelo que se passa no teatro da nossa consciência, será que uma simulação perfeita pode algum dia substituir a própria realidade? É incrível pensar que estamos exatamente no mesmo labirinto ético que a NBC destapou há mais de 100 anos. Fica aqui o convite para continuarmos a questionar não só a nossa tecnologia, mas a nossa própria natureza. Até à próxima.